Fala galera do sétimo ano, espero que vocês estejam bem. Ainda a gente não pode estar junto, a saudade está batendo, mas a gente tem que ficar nessa quarentena. Fiquem em casa, mas aproveitem e estudem para não acumular matéria, ok? Vamos chegar agora no momento da nossa revisão do primeiro bimestre. Vamos relembrar mais os pontos mais importantes que a gente viu nesse primeiro bimestre. Vamos começando. Então, galera, a gente começou esse primeiro bimestre falando do texto dramático, né? É aquele texto que a gente conhece também como texto teatral. Por quê? Porque o objetivo dele é ser encenado. É um texto criado para a gente ser encenado. O que a gente viu de mais importante desse texto? Esse texto ele não tem narrador, tá? E apresenta rúbricas. Geralmente ele não vai ter narrador e vai apresentar aquelas rúbricas, aquelas indicações cênicas que a gente já debateu muito sobre elas, tá? E vai ser dividida em cenas, atos ou quadros. E por fim, toda a história do texto dramático é contado através dos diálogos. Geralmente o discurso direto. A gente lembra que a gente vê mais a fala dos personagens, tá? E as características do texto dramático. Construir texto dramático tem que ter essas características. O discurso direto. O que é o discurso direto? O personagem falando diretamente no texto, tá? É aquela fala do personagem. As rúbricas ou indicação cênica que vai descrever o cenário, indicar a ação do personagem, indicar a quem o personagem se dirige no momento de falar. Isso eu não posso esquecer sobre rúbrica e indicação cênica. A divisão em ato. O que é o ato? Cada parte de uma peça teatral será dividida por intervalo. Geralmente, quando a gente tem uma peça teatral muito grande, a gente divide ela em ato. Primeiro ato, aí faz aquele ato de 1 hora, dá um intervalo de meia hora e faz aquele outro ato de mais 1 hora, né? Ato 1 e ato 2. Seria a divisão mais ampla, né, maior do texto teatral. Depois a gente vai dividir em quadro, que vai ser a subdivisão do ato, né? Se é aquela peça muito grande, eu preciso ver o quadro, né? Todo quadro é quando você tem a alteração de cenário. Observou a alteração de cenário numa peça teatral, a gente viu que é um quadro que está se acabando, iniciando outro quadro. E a cena é a menor divisão de uma peça teatral, tá? É a menor divisão. Seguindo aí, né? Aí, lembrando que a gente viu a peça, o texto dramático, o texto teatral, e aí a gente precisa entender que na hora de construir a fala dos personagens, a gente precisa aprender uma coisa que a gente viu sobre a variedade estilística. Por quê? Por que a gente precisa ter consciência disso? Porque dependendo dos personagens, se o personagem for popular, se um personagem for um sertanejo, se o personagem ele for alguém que more no subúrbio do Rio de Janeiro, no subúrbio de São Paulo, ou more nas zonas mais ricas da cidade, a gente vai precisar variar a forma como esse personagem vai falar. Botar gíria ou não botar gíria, utilizar uma linguagem mais formal ou não tão formal assim. Então a gente precisa entender a variedade estilística da língua. Lembre-se que a gente vem debatendo sobre variação linguística, que é a capacidade que a gente tem de variar a língua sobre determinados contextos, né? Aquilo que eu sempre falo, será que a forma de a gente falar com a diretora da escola é a mesma forma que a gente vai falar com o nosso colega, com o nosso amigo? A forma que a gente fala com o professor é a mesma forma que a gente fala com o nosso amigo? Será que eu não tenho que botar minha linguagem mais formal para falar com o professor ou com o diretor e eu posso deixar a linguagem formal para falar com o colega? Você lembra que a gente vem sempre debatendo sobre isso daí? Então, no texto teatral, também eu tenho que pensar essa variação da língua na hora de escrever os diálogos. Meu personagem, o quê? Ele é morador da onde? E minha cena, eu tá falando o quê? É uma cena de uma entrevista ou é a cena falando de uma conversa entre dois amigos? Então,
Eu analisando essa forma, eu preciso também variar minha forma como eu vou escrever o diálogo, como eu vou representar a fala dos personagens, tá? Então, a variedade estilística é a variação linguística da língua que a gente vai lembrar sobre linguagem formal ou informal, tá? Dependendo de um contexto. Ou seja, toda vez que eu vario minha língua na linguagem formal ou para a linguagem formal, eu estou fazendo a variedade estilística da língua, respeitando o estilo que o contexto vai pedir para que eu fale minha língua, tá? Vamos lembrando sempre, linguagem formal ou culta. A gente aproxima a nossa forma de falar com a gramática normativa da língua. Linguagem formal ou coloquial. A gente afasta a nossa forma de falar da linguagem da gramática normativa da língua. É aquela forma de falar mais descontraída, despreocupada com as regras da língua portuguesa, tá? Aí tem o exemplo, tu pode ir ou ficar. Para mim dá na mesma. É uma linguagem coloquial. A gente sabe que essa forma de falar só pode existir nos momentos em que eu estou praticando a linguagem informal. E na fala, lembrando que na escrita, só se eu estiver representando uma fala, só se na hora de escrever estou representando uma fala, eu posso fazer dessa forma. Agora, num texto dissertativo, num texto, num currículo, numa carta, eu não posso aplicar a linguagem coloquial. Lembre-se disso. Ah, a senhora pode ir ou ficar, para mim é irrelevante. Aqui a gente já tem a linguagem formal, onde a gente vai aproximar a língua com a gramática normativa. Seguindo. Aí é para a gente relembrar como escrever um texto narrativo, para a gente relembrar como a gente vai escrever, tá? É importante nesse momento. Texto dramático é uma coisa, texto narrativo é outra. Só para a gente fazer uma recapitularizada do ano passado, que a gente veio trabalhando o texto narrativo ao longo do ano, né? O texto narrativo vai contar uma história, certo? Geralmente no passado. E pode ter diálogo, o discurso. Ou não, mas é obrigatório ter, né? Tendo o diálogo, o discurso ele fica a critério de você que está escrevendo nesse momento está pedindo. Já é diferente do texto dramático, que é obrigado a ter o diálogo, né? Mas é obrigado a ter o enredo, que é a história que a gente está contando, o narrador, quem está contando essa história, os personagens, que é o protagonista, antagonista e secundário, o tempo e o espaço, né? E como que a gente vai escrever esse texto narrativo? Vamos relembrar. Mínimo 4 parágrafos, né? Aí, dividido da seguinte forma: situação inicial, que vai ser a introdução do texto, o primeiro parágrafo, tá? Aqui deve ser mencionado o tempo, quando a história vai acontecer, o espaço, o local que a história vai acontecer, os personagens e o início do enredo. Aí a gente parte para o desenvolvimento, que vai ser a partir do segundo parágrafo, desenvolvimento ou compilação. Aí a gente vai mergulhar no enredo, na história a ser contada, né? Até a gente chegar no clímax. O que é o clímax? Que é o momento de maior tensão da história, onde o protagonista vai enfrentar o antagonista, ou eles vão se enfrentar, eles vão conversar e vai resolver suas diferenças ali. E termina no último parágrafo o desfecho, certo? O desfecho é o quê? É um momento em que o clímax vai ser solucionado, né? Teve aquele momento de tensão no parágrafo anterior, aqui eu vou terminar o clímax. Preciso terminar e dizer o fim de cada personagem que eu criei no meu texto. Se eu criei 4 personagens no meu texto, eu tenho que dizer como acabou cada um desses 4 personagens na minha história. Lembrando que são mínimo 4 parágrafos para ter essas situações que a gente viu, situação inicial, desenvolvimento, clímax e desfecho, mas eu posso botar 5, 6, 7, 8 parágrafos, lembrando que eu preciso ter o primeiro parágrafo, a situação inicial,
E o último parágrafo para o desfecho. Lembrando disso, o clímax pode durar mais de um parágrafo sem problema nenhum, certo? Mas vai começar o desfecho quando eu soluciono o clímax. E o desenvolvimento eu também posso ter mais de um parágrafo sem problema nenhum, tá? Galera, então a gente termina aqui a nossa revisão, a gente pontuou os pontos principais. A gente se vê em breve, pessoal. Um abraço a todos, faça exercício e até mais.